Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma entrevista e hoje temos o privilégio de receber aqui o pastor Arnon Batista, ele que é batista até no nome, né? É um homem que tem dedicado a sua vida ao estudo da Palavra de Deus. Ele veio de Manaus, o pastor Arnon é casado com a irmã Jéssica, é pai da Elise, e no momento que ele decidiu estudar teologia, ele optou pelo Seminário Batista do Cariri. Ele estudou no Cariri e hoje ele se encontra fazendo mestrado em teologia no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. E está passando aqui no Brasil, né, férias, e em breve retornará para concluir o seu mestrado. E nós aproveitamos então para entrevistá-lo, fazer algumas perguntas sobre o mestrado, sobre teologia. E para nós é um prazer, viu, pastor, tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Muito bem. Em primeiro lugar, eu pergunto ao senhor sobre a sua adaptação ao mestrado, né? Nós estudamos teologia, mas estamos mais focados no contexto brasileiro, né? Estudamos os grandes teólogos norte-americanos, aqueles mais conceituados, aqueles mais famosos aqui no Brasil, mas o contexto lá com certeza é outro. E eu lhe pergunto, como foi a sua adaptação, que dificuldades o senhor enfrentou, o senhor acredita que foram as maiores, se seriam em termos da língua, do próprio contexto, da própria cultura norte-americana, como foi a sua chegada nos Estados Unidos? Bem, eu acho que em termos de cultura, pelo fator da globalização, eu acabei subestimando o impacto cultural da mudança para lá. A questão da língua foi bem tranquilo, porque eu já tinha passado muitos anos estudando inglês, né, como adolescente, antes de ir para o seminário e tudo. Mas o estilo de vida do norte-americano é diferente. É uma vida mais rápida, com menos tempo para socialização, a questão de encontros esporádicos, não planejados, são bem mais raros lá. As refeições são mais curtas, né? Então toda a questão do fast food pode não nem ser passar no restaurante assim, mas trazer de casa, comer em 10 minutos, terminou, isso é o almoço, e aí continua a trabalhar e tudo. Então esse impacto e a distância da família e esse jeito diferente de viver em comunidade demorou um tempinho para a gente se adaptar, tanto eu como minha esposa Jéssica. Entendi. Lá nos Estados Unidos, o senhor foi para estudar teologia. Que área do estudo teológico o senhor tem concentrado os seus estudos? A minha ênfase no mestrado lá é Antigo Testamento, né? O Novo Testamento é menor, eu acho que é um tanto mais direto ao ponto, né, na sua teologia, e eu creio que o grego é mais fácil que o hebraico, pelo menos em termos de conseguir captar o básico para ler o Novo Testamento em grego. Embora a questão sintática seja bem mais complexa, eu penso no grego. E eu acho muito bela a maneira como os autores do Antigo Testamento fazem teologia, com os gêneros literários do Antigo Testamento. Então eu tenho paixão por ver como o mesmo Deus se revela de formas diferentes e a beleza da revelação de Deus no Antigo Testamento me fascina. Embora eu seja um pouco assustado com o tanto de palavras que eu tenho que aprender antes de conseguir ser proficiente na leitura do Antigo Testamento. É muita coisa. Entendi. E antes do senhor ir para os Estados Unidos, certamente tinha algumas influências teológicas, né? E talvez lá adquiriu outras. Pergunta curiosa, dentre os teólogos mais famosos, quais teólogos ou eruditos exerceram maior impacto e influência durante a sua permanência no Brasil antes de ir para os Estados Unidos? E hoje nos Estados Unidos, quais desses eruditos, que são mais conhecidos também aqui no Brasil, ou talvez até um que não seja tão conhecido, tem impactado os seus estudos teológicos recentemente, antes e depois de ir para os Estados Unidos? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que no meu gosto pelo Antigo Testamento e teologia do Antigo Testamento, a maior influência do meu tempo aqui, e inclusive como parte da minha formação
no seminário do Cariri foi o Walter Kaiser, né? E a gente teve a chance, inclusive, de, como seminaristas ainda lá, conhecê-lo quando ele veio para a Semana Teológica. Ele foi uma grande influência. A teologia do Novo Testamento foi o George Ladd, né? A famosa teologia do Novo Testamento dele. Eu penso que a teologia dele foi um pontapé inicial para um movimento que continua crescendo, que é o da escatologia inaugurada, entre teólogos do Novo Testamento na América do Norte. Porém, a proposta da evangelia do Walter Kaiser é mais dele mesmo, então não representa um movimento maior, mas é mais particular. E existe bastante resistência. Assim, ele não conseguiu tantos discípulos. Ele não conseguiu muitos discípulos, eu diria. Apesar de ser um homem amado e respeitado pelo trabalho dele, mas a hermenêutica dele tem sido criticada, especialmente por aqueles que se entregaram mais ao estudo do uso do Antigo Testamento no Novo, recentemente. E, inclusive, as bases que ele utilizou na época de teóricos da Universidade de Chicago, eles têm sido um pouquinho questionados em termos da possibilidade de aplicar o Hirsch, por exemplo, à Bíblia, por causa da sua autoria dupla. Então, o Dr. Kaiser, chegando lá, eu percebi que com um pouco mais de tempo de exegese e exposição a outras vertentes da teologia bíblica, eu dei alguns passos para trás quanto a abraçar a proposta dele como a melhor síntese do Antigo Testamento, né? Bom, para quem não está acostumado com a teologia, o Dr. Walter Kaiser ele apresentou a tese da epangelia, a ideia de que a palavra promessa, né, seria uma chave hermenêutica para interpretar as Escrituras. Então, a ideia da teologia da promessa, desde Gênesis até Apocalipse, é uma chave pela qual o Dr. Walter Kaiser tem interpretado as Escrituras. E essa promessa contempla os conceitos de Messias, de ungido, de reino, e todos esses conceitos estão inerentes ou estão contidos, contemplados por essa palavra promessa. Qual é a grande crítica a isto aí, o pastor Arnon, melhor dizendo? Futuro doutor, lógico. Está fazendo mestrado, daqui a pouco vai ser doutor, e em breve voltará, eu consigo já antever, para o Brasil, se Deus permitir, para nos abençoar com seus estudos, com suas pesquisas. Mas qual é a grande crítica? Pode profetismo assim? Veja, eu consigo antever, baseado, né, na presunção e tudo mais, entendeu? Está explicado. Mas assim, veja, o profetismo aí é uma questão que a gente pode até conversar baixinho, outro vídeo, de repente talvez até daqui a pouco a gente lança uma perguntinha. Mas brincadeiras à parte, nós somos cessacionistas, se bem que o cessacionismo, com a chegada de Craig Keener, ele tem merecido novas respostas. Balançou um pouco, né? A vida dele para a conferência da Vida Nova. Balançou aqui, o cessacionismo merece um estudo mais ampliado, penso eu, mas isso não é o caso agora. Eu, pastor Pedro, pastor Rafael, estamos tentando talvez até ver com outros pastores se a gente consegue futuramente trazer uma temática sobre isso aí, sobre o cessacionismo e também a questão dos dons proféticos vigentes de hoje, mas não é o caso. Qual é a crítica quanto à evangelia? A maior crítica é a crítica que se aplica a quase todas as tentativas de resumir a mensagem do Antigo Testamento e até da Bíblia toda em uma palavra, um conceito-chave ou até uma frase que tenta explicar e amarrar toda essa teia, essa linha teológica em uma só expressão. Essa é a crítica geral. Das críticas mais pontileares, inclui-se a questão da literatura sapiencial, né? Porque quando a gente chega na literatura sapiencial, o grande tema, pelo menos muitos teólogos do Antigo têm concordado nisso, é o temor do Senhor. E o temor do Senhor se encaixa mais com as propostas de síntese do Antigo Testamento em torno do tema do reino de Deus, do que necessariamente com a teologia da promessa, de Walter Kaiser. Então essa é uma crítica antiga, ele já tentou responder a isso, mas
essa crítica volta, né, sempre à teologia da promessa dele. Entendi. E se o Dr. Walter Kaiser tem sido criticado, que teólogos do Antigo Testamento, então, têm tido maior penetração nos estudos teológicos lá nos Estados Unidos? Eu diria que, de modo geral, houve um esfriamento nessa tentativa de resumir o Antigo Testamento com uma frase ou palavra-chave. A gente ainda vê, no contexto da teologia bíblica, alguns tentando fazer isso, como o James Hamilton publicou recentemente nessa linha. Mas a crítica é o reino, né? O Hamilton ele fala sobre promessas e julgamento. Julgamento, perdão, não é o reino, não, julgamento. Penso que ele desenvolve a partir de Deuteronômio 34 e as implicações da aliança no restante da narrativa bíblica, né? Mas eu preciso ainda ler essa obra dele. Eu acho que é Kingdom Through Covenants. Eu não lembro bem o nome. Mas ele é uma dessas tentativas de um tema só. Uma frase tentando sintetizar o Antigo Testamento. E tem outros fazendo isso. Mas eu penso que os trabalhos de Gerhard Hassel, são dois livretos antigos, Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento, continua trazendo a mesma problemática de sempre, que essas tentativas geralmente... exatamente, esse é o trabalho, publicado pela Academia Cristã. Então, são dois livretinhos em inglês, e eu penso que essa é uma das publicações mais novas, né? Eu creio que Bruce Waltke tinha falado que ele seria um dos melhores teólogos vivos do Antigo Testamento se não tivesse falecido, eu creio que há algumas décadas. Mas as críticas dele continuam muito pertinentes quanto à possibilidade de reduzir demais, né? Reducionismos teológicos ou bíblico-teológicos. E um dos professores que tem me influenciado, o Dr. James Allman, lá no Seminário de Dallas, tem falado sobre teologia bíblica no futuro como um esforço comunitário de acadêmicos e de longo prazo, ou seja, de pessoas que têm se especializado em diferentes partes do Antigo Testamento, fazendo sínteses teológicas e tentando ver como a mensagem de livros e autores do Antigo e do Novo Testamento começam a se juntar em um mosaico ou uma pintura mais clara e, quem sabe, elaborar uma sentença, uma oração que vem, então, sumariar a mensagem da Bíblia. Mas ainda eu diria, a teologia bíblica é aberta, é um trabalho em processo e provavelmente um trabalho de muitos anos para muita gente que quer se envolver com essa área. Existe muito a polarização ainda lá, teologia bíblica e teologia sistemática, existem disputas, ou os teólogos sistemáticos já estão adotando certos vieses de teologia bíblica e estão trabalhando em conjunto com os professores de teologia bíblica também, ou ainda há uma certa disputa entre a teologia bíblica e a teologia sistemática? Como o senhor tem visto isso lá? Eu penso que a disputa permanece, mas ela não é mais tão enérgica quanto era, talvez há algumas décadas, com o surgimento ou boom da teologia bíblica no século passado, né? Então, teólogos sistemáticos, pelo que eu tenho percebido, têm se enveredado por áreas como teorias de interpretação, ligações com história da igreja, teologia histórica, o papel da regra de fé, ou da regular fidei, né? Na interpretação da Escritura. Kevin Van Hooser faz isso. Van Hooser, exatamente. Então, teólogos sistemáticos à la Van Hooser têm se multiplicado, eu diria, nos Estados Unidos. E enquanto teólogos bíblicos têm, vários deles têm voltado um pouquinho mais para o nível exegético das coisas, para tentar rever aquelas críticas que foram feitas e construir mais vagarosamente propostas bíblico-teológicas mais amplas. Aqui nós temos basicamente estudado nos institutos e nos seminários dois grandes teólogos sistemáticos, né? Nós temos o Erickson e o Wayne Grudem. Lá nos Estados Unidos, que teologia sistemática ou teologias sistemáticas têm sido mais estudadas nos seminários de lá? Bem, eu acho que eu posso falar mais pelo seminário de Dallas, né? Eu já estou na minha terceira cadeira de sistemática lá,
E o que eu percebo é que os professores dão as cores que eles querem para a matéria. Então depende às vezes até do professor, e eles vão selecionar alguns livros, um livro-texto, que nesse semestre, por exemplo, eu fiz soteriologia, e o livro-texto foi daquela série de teologia evangélica do Bruce Demarest. Foi Sim, sim. Teologia integrativa. isso. Então a gente utilizou ele como livro-texto, mas não significa que o professor está nem seguindo o esboço dele, porque ele vai adicionar outros livros, um livro só sobre o conceito de graça, ele vai pedir para a gente ler um pouquinho de N.T. Wright sobre justificação, e ele vai ampliar mais a discussão, trazendo livros em temas isolados e artigos para a gente ler, artigos sobre a aproximação de evangélicos e católicos quanto à doutrina da justificação e essas discussões mais recentes também. Então varia bastante de professor para professor, e não há assim um teólogo, mesmo no seminário de Dallas, com a tradição de Lewis Perry Schaeffer, não adota a teologia de Schaeffer como a base para todas as aulas de teologia sistemática. Mas é lido, Schaeffer? Ele é lido e citado em quase todos os slides, quase toda aula tem alguma coisinha ou outra dele. Pronto. E já que o senhor tocou no assunto sobre a relação que unifica ou que tem algo em comum entre evangélicos e católicos, um fenômeno tem ocorrido recentemente. No Brasil, pelo menos na década de 70, 80, houve uma migração com o contexto da teologia da libertação. Muitos católicos migraram para as igrejas evangélicas, achando uma proposta muito mais interessante da relação social, voltada para, por exemplo, como igrejas neopentecostais ou pentecostais. Então, muitos católicos migraram para essas igrejas, inclusive para igrejas batistas, igrejas mais históricas também. No entanto, com o advento do século XXI, talvez a partir dos anos de 2010 para cá, nós temos visto uma coisa diferente. Possivelmente, com o avanço midiático de teólogos e de eruditos do catolicismo, e também com o avanço do carismatismo dentro da Igreja Católica, a popularização de cantores, de teólogos, de teologias dentro do catolicismo tem causado um caráter atrativo. E o apego à tradição também, que parece-me ser uma coisa deficiente em algumas áreas do protestantismo, fez com que as pessoas voltassem do protestantismo para o catolicismo aqui no Brasil. Esse fenômeno tem ocorrido nos Estados Unidos também, e como o senhor tem avaliado essa relação entre protestantes e católicos e essa migração de protestantes para o catolicismo? Como é que o senhor tem visto essa questão? Scott Hahn, por exemplo, era um protestante que se converteu recentemente ao catolicismo. Eu diria que há um movimento de revitalização da tradição cristã e da centralidade dela para a manutenção da saúde da igreja. Um dos autores que eu tive a chance de ler, e ele trabalha muito sobre isso, inclusive com um novo movimento ecumênico que rejeita aquela tradição do Concílio Mundial de Igrejas, que é o Thomas Oden. Então, Thomas Oden ele encontrou com papas, ele teve encontros com Calbart e outros. É uma história muito interessante. Tem um livro de 300 e poucas páginas contando a história teológica, narrativa, a jornada dele. E ele era metodista, a gente poderia chamar bem liberal mesmo, e acabou encontrando um caminho de volta à ortodoxia cristã pela via da teologia histórica. Tanto que ele é um dos pioneiros naquele comentário histórico da Bíblia, né? Com ênfase no que os escritores e pensadores cristãos vêm dizendo ao longo dos anos. Então há sim esse fenômeno, inclusive, a gente vê o termo lá, catolicismo evangélico nos Estados Unidos. Então há uma aproximação maior entre evangélicos e católicos. Inclusive o senhor me falou que há católicos estudando no seu seminário também? Sim, há poucos, mas tem. E outras tradições que têm mais ênfase nos credos e nas confissões históricas, como tem anglicanos, algumas vertentes do presbiterianismo que também têm essa ênfase maior. Então há sim, e dentro desses movimentos, novos movimentos ecumênicos nos últimos 20 anos,
Tem homens como o J.I. Packer, né? Que estão envolvidos e tudo. Então, há novas Juntos tendências. pelo Evangelho, né? Isso. Together for the Gospel. Exatamente. Aquele movimento que ocorreu na... Tem muitas tendências nessa direção e o catolicismo nos Estados Unidos, eu penso que o catolicismo norte-americano, de modo geral, abraçou e levou mais a sério o Vaticano II do que o catolicismo brasileiro. Me parece que o catolicismo brasileiro se apega a uma teologia mais tridentina. Em resposta ao catolicismo popular. A missão aqui é o nosso professor Daniel, que certamente tem uma influência muito grande sobre os nossos estudos dentro do catolicismo. Com certeza. Então a gente vê que a teologia, a gente vê o catolicismo romanizado em tensão com o catolicismo popular, às vezes, no Brasil. E alguns teólogos, incluindo teólogos da libertação, enveredando e levando mais a sério o Vaticano II. Correto. Já nos Estados Unidos, não há tanto essa luta contra o catolicismo popular, porque a fundação do país foi outra, né? Uma influência protestante bem maior. Então são cenários diferentes. Quando chega-se aos Estados Unidos, não pense que um católico é exatamente como um católico comum que você encontraria, por exemplo, na região do Cariri. É bem diferente. E, inclusive, o catolicismo brasileiro, com o advento de algumas editoras e de alguns estudiosos também, e a redescoberta dos estudos em Tomás de Aquino, né, e isso tem sido popularizado, tem sido divulgado, tem sido incentivado. E Tomás de Aquino não é um teólogo qualquer, foi um senhor teólogo, foi um baita de um teólogo, e ele encanta com a sua linguagem, encanta com a sua teologia. Eu creio que a descoberta dos estudos em Aquino tem também contribuído para isso no meio teológico também. Com certeza. Ok, temos aqui algumas perguntas. O termo pré-tribulacionismo é um conceito teologicamente infantil e ultrapassado? Perguntinha só para deixar aqui uma veia polêmica e tal. E aí? Bem, o Seminário de Dallas, na sua declaração de fé, permanece afirmando o pré-tribulacionismo. Agora, a declaração de fé do seminário tem espaço para flexibilidade. E aí, dependendo do departamento ou do professor, há espaço para inclinações e formulações diferentes ou até menos clareza quanto à escatologia de modo geral, inclusive o pré-tribulacionismo. Mas todos os professores têm que ser pré-tribulacionistas no seminário de Dallas. Então, eu diria que permanece, principalmente, e é claro, isso é óbvio, nos meios dispensacionalistas, o pré-tribulacionismo como bem importante e ainda abraçado. E o senhor é? Rapaz, eu diria que eu sou, pelo que eu vejo no arcabouço escatológico que eu recebi e como um sistema, mas atualmente eu tenho colocado algumas áreas em suspensão na minha teologia para revê-las com mais cuidado exegético ao longo dos anos. Então, muito bem frisado. Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista. Quanto mais eu estudo, mais eu me inclino a continuar ali, mas eu penso que é importante a gente saber afirmar com força e cada vez mais ênfase o que é central e rever alguns conceitos que a gente recebe em sistemas prontos, mas que podem ser ou revisados ou outras contribuições podem ajudar a mudar um pouquinho, como foi o dispensacionalismo nos últimos 30 anos com a chegada do dispensacionalismo progressivo, né? Então, o dispensacionalismo progressivo é menos estanque do que o dispensacionalismo clássico e o revisado. Então, isso afeta conceitos como o pré-tribulacionismo, certamente. As 70 semanas resolve a questão? Rapaz, a exegese de Daniel é um mundo em si mesmo. E tem um dos nossos professores lá que especializa-se em Daniel e eu estou interessadíssimo em passar tempo com ele e ver o que ele pensa sobre isso. Mas, por enquanto, eu continuo ainda abraçando a importância da interpretação de Daniel 7 e 9 para o sistema pré-tribulacionista. Mas eu preciso muito, eu penso, fazer uma revisão exegética do que eu recebi na interpretação de Daniel. Isso que o pastor Arnon coloca
é algo que eu acho que foca numa maturidade teológica, ou seja, o indivíduo chega a um ponto dos estudos e da pesquisa dele em que ele, sabendo que crê naquilo, e que em algum momento ele entrou numa dissonância cognitiva, ou seja, ele percebeu talvez alguma incoerência ou inconsistência da argumentação clássica que aquele sistema possui, e percebendo também algumas forças, vamos dizer assim, de outras escolas teológicas que tratam daquele tema, ele vai tentar deixar o tema suspenso e vai começar a pesquisar o tema de maneira mais profunda para futuramente fazer uma pesquisa mais abalizada, a fim de não, digamos assim, estar chovendo no molhado ou falar obviedades que qualquer um já sabe, mas que no final das contas ele ainda não está satisfeito com aquilo, ele precisa trazer algo mais substancial, melhor, né? Então eu penso que isso é muito válido. Se eu puder acrescentar, eu diria que a maior tensão para mim, honestamente, tem sido, não sei se eu chamo de tensão, mas é a chance de ter um olhar mais histórico e mais concentrado no contexto primário dos autores bíblicos, os argumentos dos livros, na situação da escrita dos livros, e o que me leva às vezes a pensar, será realmente que o sistema cabe tão facilmente? Quando eu olho para essa dimensão mais histórica dos livros do Antigo e do Novo Testamento, será que as perguntas dos sistemas modernos, às vezes, que a gente está trazendo e desenvolvendo, não estão sendo feitas nem respondidas pelo texto? É isso que me tem feito balançar, eu diria mais. Uma provocaçãozinha teológica aí para você. Qual o valor do denominacionalismo? Tem valor ainda? Como o conceito de catolicidade, que a gente acabou de comentar, ou de unidade, o senhor pregou recentemente, por sinal uma pregação muito boa, em Efésios, toca nessa ideia do valor denominacional. Há valor? Que valor? Qual é o limite desse valor? Eu penso que o denominacionalismo é uma consequência histórica do que a gente vê acontecendo no século XVI. E não era o ideal, eu penso, de João 17, de Efésios 4. É óbvio. É um argumento católico isso aí, né? Quer dizer, a gente está mais se separando, criando cismas, do que propriamente se unificando. E eu penso que, assim, refletindo na minha própria jornada e na minha própria defesa da denominação de origem, eu percebo questões de identidade, às vezes, se desenvolvendo aí, se tornando os maiores entraves. Mas quando a gente para de querer brigar para se definir em comparação com os outros, dizer que nós somos mais refinados ou mais precisos, corretos doutrinariamente, e a gente começa a perceber quais são as doutrinas centrais da fé cristã, quais são as doutrinas que nos unem e qual o peso delas em comparação com as doutrinas que nos fazem distintos e divididos em denominações, eu acho que a gente se torna mais flexível, a gente tem mais desejo de se aproximar e conhecer outras tradições cristãs. E o que tem contribuído particularmente comigo nessa jornada é a minha introdução a um cristianismo mais global. Então, o cristianismo dos meus amigos da Índia, do Paquistão, da Coreia do Sul, da China, de Camarões, Austrália. Às vezes eu tenho contato com gente de todos esses países aí lá no Dallas. Sim, eu pensei em pelo menos uma pessoa para cada um dos países que eu acabei de mencionar. Então isso abre o nosso horizonte para pensar, peraí, às vezes as brigas aqui que a gente está quase para matar e morrer, é uma seriedade, gente se dividindo, igrejas se dividindo, pastores deixando de falar uns com os outros, infelizmente, não são nem perguntas que surgem em outros países. E às vezes as brigas deles lá, locais, a gente nem nunca brigaria por aqueles assuntos. E tem até fatores culturais envolvidos nessas discussões. Então isso tem me ajudado a refletir sobre o denominacionalismo. Eu continuo afirmando, eu sou batista, continuo afirmando as doutrinas básicas batistas, mas com um apego maior às doutrinas centrais do cristianismo, desenvolvidas nos primeiros séculos e esquematizadas especialmente no credo niceno e da Calcedônia.
e as implicações disso para maior unidade que eu posso ter com irmãos que são de denominações diferentes, mas permanecem na mesma ortodoxia básica do cristianismo. Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui. A literatura apocalíptica, ela exerce alguma importância na interpretação do livro de Apocalipse? Apocalipse, por sinal, é um livro muito enfatizado em meios dispensacionalistas, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Mas, em se tratando de Apocalipse especificamente, é fundamental o estudo de literatura apocalíptica para a interpretação, até uma redundância, mas o Apocalipse precisa desses estudos na literatura do Segundo Tempo, na literatura apocalíptica de uma maneira mais genérica, ou o estudo em si do livro, com as chaves hermenêuticas do próprio Antigo Testamento, já são suficientes para resolver a interpretação de Apocalipse? Eu diria que são os dois. Qualquer estudioso bíblico respeitável tem que observar os dois, porque isso reflete o respeito devido à natureza da Escritura, como um livro divino e um livro humano. Então, João conhecia Apocalipse judaicos, isso é óbvio. E o modelo do livro dele reflete tanto aquele estilo mais apocalíptico de Ezequiel e Daniel, quanto de outros livros de literatura do Segundo Tempo. Celestiais, anjos, revelações. Temas parecidíssimos, entendeu? Então é claro que a gente tem que levar em conta esse corpo literário, mas eu penso que não deixando de lado o foco exegético no próprio livro. Então é uma mescla dos dois, e a gente tem que saber respeitar os fatores literários que a gente percebe comparando a literatura da mesma época, mas também respeitando o autor no seu contexto e a própria inspiração divina dos livros, como a gente crê, né? Jesus reina hoje sobre a igreja? Eu creio que sim. Absolutamente. Qual a sua interpretação sobre as alianças? Sobre a nova aliança? É só para Israel? É para Israel e para a igreja? É para Israel e tem aplicação para a igreja? Como o senhor vê a nova aliança? Como é que eu posso dizer isso? Eu acho que os nossos problemas com os textos do Antigo Testamento sobre a nova aliança sendo proferida para a casa de Israel e para Judá, se dá por uma falha hermenêutica. Se a gente se apega a um modelo de a replicação do mesmo significado no Antigo e no Novo Testamento, sem abertura para mudança, ou para até às vezes uma ampliação da significância daquela passagem, e até chegando bem pertinho do significado, a gente tem problemas, entendeu? Essa ideia de que o autor do Antigo Testamento